Olá pessoal, aqui é a professora Renata Spinelli. Nós vamos falar um pouco sobre função. Primeiro ano é com vocês, olha. Nós vamos falar um pouquinho sobre função composta nesse momento, tá? Mas primeiro, o que é uma função composta? Uma função composta é quando eu tenho uma função que vira domínio. Ela resolve fazer a pergunta para outra função. Então, ó, por exemplo, fazendo o diagrama de Venn aqui, que já é conhecido por vocês, olha. Então, aqui eu tenho o meu domínio da função e aqui eu tenho o meu contradomínio da função, certo? Tá? Então o meu domínio é qualquer valor real, né? Ou o domínio que determina a função, certo? Que pode fazer a pergunta. Só que quando eu penso numa função composta, por exemplo, olha, então aqui eu tenho a função f de x que eu coloquei para vocês, a função g de x e a função hx. Então, uma função composta é quando, por exemplo, a função g de x resolve ser domínio da função f de x. Isso significa que a função g de x, ela entra aqui, olha, no diagrama do domínio da função o quê? F de x, certo? Então, a função f de x pergunta para a função g de x pergunta para a função f de x e qual vai ser a minha resposta? Quem vai ser a minha imagem dessa função? Então, eu tenho uma função que virou domínio, que está perguntando, e eu quero saber qual vai ser a minha imagem, qual vai ser a minha resposta da função. Para eu responder isso, eu tenho que achar a lei da função composta, certo? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Então, quer dizer que eu tenho a função f, observe que no lugar do domínio, quem que entrou, gente? A função g de x, ó. Dá uma olhadinha aqui. Então, quer dizer que neste momento, a minha função g de x virou domínio da função f. Então, aonde tiver o x, eu vou colocar a minha função g de x. Então, vai ficar assim, pessoal, olha. Vai ficar assim a nossa continha, ó. Então, f de g de x é igual a 5 vezes x, que é g de x, menos 8, certo? Então, g de x, quem que é g de x, pessoal? G de x é x quadrados mais 4. Então, ó, vamos substituir aqui, ó. Então, f de x é igual a g de x, que é igual a 5, que multiplica g de x, que é x quadrados mais 4x, olha. Então, abro parênteses, x quadrados mais 4x menos 8. O que eu faço aqui, pessoal? Olha, faço a propriedade o quê? Distributiva. Portanto, a minha função g de x vai ser igual a 5x quadrados mais 20x menos 8. Percebam que nesse caso aqui, olha, o que eu coloquei aqui, olha? Eu coloquei que a função composta que responde a pergunta da função g para a função f vai ser, ó, 5x quadrado mais 20x menos 8. Então, essa é a lei da função composta, tá? Então, quando a função g virou domínio da função f, a lei que vai responder a essa pergunta é 5x quadrados mais 20x menos 8. Percebam que eu mudei a sigla, ó. Aqui eu tenho f de g de x. Aqui eu tenho, a gente chama de FOG, tá? Quer dizer que a função g está perguntando para a função o quê? F. Agora, o outro exemplo rapidinho aqui, pessoal, olha. Então, aqui mudou a pergunta. A minha pergunta agora é o seguinte, ó. A função g, ela continua sendo domínio. Só que agora ela virou domínio de quem? Da função o quê? H. Então, ó, se eu fizer o diagrama de Venn da função H, então, olha, então aqui eu tenho o domínio e aqui eu tenho o contradomínio, certo? A função G continuou fazendo pergunta, mas agora ela fez uma pergunta para a função H,
certo? Para a função h de x. Quem vai responder a essa pergunta? Qual que vai ser a minha imagem dessa função composta? Eu preciso descobrir a lei dessa função. Então, volta para cá, pessoal. Olha, então fica assim. H de g de x, tá? Então, no lugar do x da função h, eu vou colocar a minha função composta, tá bom? A minha função g de x. Então, vai ficar 2 dividido por, no lugar do x, olha onde está o x daqui, vai ficar g de x menos 3. Então, a minha função h de g de x vai ser igual a 2 dividido por... Pergunto, quem é a minha função g? Quem é a minha função g? É x quadrados mais quanto, gente? 4x. Então, vamos substituir aqui, ó. X quadrados mais 4x menos 3, tá? Portanto, a minha função, olha como eu posso escrever, ó. Eu posso escrever com essa notação aqui, ó. Então, então a função composta de g para h é igual a 2 dividido por x quadrados mais 4x menos 3. Tá bom? Então, essa é a minha função composta, tá? Agora aqui, para terminar, ó. Aqui eu tenho a função f e o domínio da função f é a própria função f. Então, olha, nesse momento, a função que está perguntando para a função f, ela é a mesma função. Então, como é que fica? Pega a função f, que é f de x, que é igual a 5 vezes x. Mas quem que é o meu x agora, pessoal? F de x. Então, f de x menos 8. Então, qual é a lei da função composta que responde à pergunta de f para f? Ó, eu posso escrever assim, ó. Tá bom? FOF que a gente chama, nesse caso aqui. Tá? Então, a pergunta da função de f para f vai ser igual a 5 vezes... Quem é a minha função f? Minha função f é 5x menos 8. Certo? Portanto, a minha função f de f, ó, faço a propriedade distributiva, vai ficar 5x menos 40 menos 8. Portanto, a minha função composta vai ser igual a 25x menos 48, certo? Então, quem vai responder a minha pergunta da função f para a função f vai ser essa lei aqui, ó. A lei da função composta. Tá bom? Então é isso, pessoal. Assistam o vídeo, coloquem suas dúvidas aí no blog. Um grande abraço.